Oi, gente! Tô aqui para falar de um assunto muito sério com vocês hoje, mas antes preciso avisar que este vídeo contém gatilhos de violência sexual. Então, se você não está preparado e preparade para assistir esse vídeo, peço que se prepare primeiro e depois o assista. E não deixe de compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos então falar de um assunto desagradável, mas muito necessário neste país que estupra várias mulheres por minuto. Tivemos inclusive no nosso estado a repercussão de um caso muito grave do estupro de uma criança de menos de 15 anos de idade. Acho que nem na adolescência ainda ela havia chegado e que precisou fazer um aborto permitido pela lei, é necessário dizer isso aqui, e que foi execrada pela opinião pública e pela turma dos bons costumes, da moral e da família tradicional brasileira. Mas eu não estou aqui para falar dessas pessoas abomináveis que esqueceram de que, em primeiro lugar, vem a proteção da criança, de acordo com o que diz a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Eu estou aqui para falar de leis para mulheres. Você que é mulher, você que é mãe, você que é irmã, você que é sobrinha, você que é prima, você que é tia, madrasta, essas leis, elas podem ser importantes para uma mulher do seu convívio e eu tô aqui para te dizer quais são essas 5 leis mais importantes para mulheres, para que você possa se empoderar e ajudar mais mulheres a se protegerem de abusadores. Então vamos lá. A primeira lei é muito famosa, eu acredito que toda mulher no nosso país tem conhecimento dessa lei, é a lei número 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Por que essa lei recebeu esse nome? Porque infelizmente Maria da Penha sofreu violência do seu companheiro, hoje está em uma cadeira de rodas devido a essas agressões, e essa lei serve para, entre outras coisas, promover medidas protetivas para mulheres para que elas tenham garantido o direito de ficar longe do seu agressor. A segunda lei é a lei do minuto seguinte, a lei número 12.845 de 2013, e ela garante para aquelas mulheres que forem vítimas de violência sexual proteção no sentido de resguardar o seu corpo, porque apesar de muita gente dizer que o aborto é crime e que a gente não deve abortar, tem casos previstos na lei em que a mulher pode sim abortar e o aborto é legalizado. Então eu não estou aqui para discutir essa polêmica, eu volto em outro dia para falar sobre a minha opinião a esse respeito, mas eu estou aqui para dizer que a mulher que sofreu violência sexual é garantido o direito de fazer o aborto na rede pública de saúde, ou seja, no SUS. A terceira lei que protege as mulheres do nosso país é a lei do feminicídio, a lei 13.904 de 2015, como o próprio nome diz, ela preserva a mulher das agressões, das tentativas de homicídio e também, no caso daquelas que infelizmente tombaram em decorrência do feminicídio, ela condena o agressor. A quarta lei é a Lei Carolina Dickmann, também uma lei muito famosa, que ficou conhecida em todo o país, é a lei número 12.737 de 2012 e que combate os crimes cibernéticos cometidos contra mulheres. Se você foi exposta, não sei se você já ouviu falar em revenge porn, ou seja, vingança pornográfica, se você mandou nudes para o seu boy, ou se você é lésbica, mandou nudes para sua namorada, enfim, se você compartilhou fotos íntimas suas com a pessoa com quem você tinha um relacionamento, e essa pessoa, sem o seu consentimento, expôs essas imagens ou esses vídeos na internet, você também tem a lei Carolina Dickmann para se proteger e para processar essa pessoa que te expôs na internet e que te promoveu a esse ridículo, a essa execração pública e a esse vexame público. A quinta lei, mas não menos importante, é a Lei Joana Maranhão, lei número 12.650 de 2012, que alterou um artigo do Código Penal. E a lei recebeu o nome dessa atleta muito famosa no nosso país, da natação, inclusive atleta olímpica, extremamente reconhecida dentro e fora do Brasil,
porque Joana sofreu violência sexual, sofreu abusos por parte do seu treinador na infância. Infelizmente, esse é um assunto muito delicado e é delicado até para mim mesmo, do ponto de vista pessoal, falar desse assunto, mas eu preciso falar. A Joana levou muitos anos processando, internalizando que ela necessitava disso para superar esse caso, esse trauma. E aí ela fez terapia, ela foi abrindo para os seus familiares, ela abriu para os amigos, ela abriu para os companheiros de esporte e chegou à conclusão de que ela precisava falar com todo mundo que esse abuso aconteceu. Infelizmente, antes da sanção dessa lei, o crime prescrevia quando a menina ou o menino completassem 18 anos. Com a alteração do Código Penal, a partir desse apelo da Joana, que inclusive criou uma ONG para defender crianças desses abusos, a gente passa a não ter mais a prescrição do crime de violência sexual cometido quando a pessoa completa 18 anos. Desde 2012, a contagem para a prescrição de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes passou a ser calculada a partir de quando as vítimas completam 18 anos, e não mais da data de quando o abuso foi praticado. A lei que alterou o Código Penal foi batizada de Joana Maranhão, após a nadadora revelar os abusos sofridos na infância. Joana sofreu abusos aos 9 anos de idade. Só conseguiu falar sobre isso aos 21. Foi parar nas manchetes dos jornais quando trouxe à tona os traumas sofridos. A decisão de trazer a público o que eu tinha passado aos 9 anos de idade não foi uma coisa do dia para a noite, né? Eu comecei a terapia em 2005, em 2006 foi quando eu comecei a falar para o meu treinador, para as pessoas que do meu grupo familiar, para os meus parentes. Em 2007 eu trouxe para o grupo da seleção brasileira que estava no Pan-Americano. Enfim, eu fui abrindo esse leque, eu fui verbalizando e fazendo esse enfrentamento dentro da terapia com psicólogo, com medicamento para psiquiatra e retomando a minha carreira, né? Mesmo com o crime prescrito, a força da nadadora foi importante para uma mudança na lei brasileira. Antes, o crime sexual contra crianças prescrevia quando a vítima completava 18 anos. Com a Lei 12.650, sancionada em 2013, o Código Penal foi alterado. A principal mudança é exatamente poder possibilitar àquela criança ou adolescente que foi vítima de, por si só, promover ou buscar promover uma ação penal quando completa a maioridade, sem que até ali tenha fluído o prazo prescricional. A mudança coloca em evidência o fator tempo, o que poderia ter mudado a história de Joana. O crime prescreveu quando eu tinha 18 anos, em 2008 eu tinha 21, então não existia mais crime, eu não podia fazer nenhum tipo de denúncia contra ele, na verdade eu fui processada por ele. Um crime que prescrevia quando a vítima fazia 18 anos, ela não dava o tempo hábil desse enfrentamento e dessa decisão que cabe à vítima, se ela vai querer denunciar e se vai querer dar prosseguimento a isso. Então, quando a lei prescrevia no momento que a vítima fazia 18 anos, isso beneficiava única e exclusivamente o abusador, né? Porque mesmo com esse dobro de tempo de prescrição, ainda é um crime muito difícil de ser investigado, porque muitas vezes não tem a prova física, né? Não tem um rompimento de ímen, não tem uma DST, porque você fala sobre isso muitos anos depois, então muitas vezes fica a sua palavra contra a palavra do abusador. O Atlas da Violência 2018, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que crianças de 0 a 13 anos são o público mais vulnerável, concentrando 50,9% dos casos de estupro notificados ao Sistema Único de Saúde. Os principais meios de denúncia no país são o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil. Se por um lado é difícil esperar que denúncias sejam feitas ainda na infância, por outro, se oferecem mais oportunidades de a vítima reunir forças para buscar justiça. Então é o maior benefício nesse particular, onde a criança ou adolescente pode propor uma ação quando completa a maioridade. Então o tempo não flui e a pessoa que foi seu agressor ali pode se ver punido ou não terá impunidade pelo decurso do tempo. E por que isso é tão benéfico e tão necessário para proteger aquelas pessoas vítimas de abuso sexual? Porque, infelizmente, esse é um acontecimento que marca muito as nossas vidas, que nos traz muitas sequelas psicológicas, nos traz sequelas afetivas, nos traz sequelas de relacionamento com familiares,
com amigos, com companheiro ou companheira. E muitas pessoas não têm muita facilidade de abrir a situação logo que ela acontece, ou mesmo são coagidas pelo agressor a não contar para os outros que aquilo estava acontecendo, porque muitas vezes, infelizmente, no nosso país, o agressor está muito perto da gente, ele é um parente, ele é um amigo muito próximo. Então a gente precisa desse tempo para processar essas questões dentro da gente, até a gente ter coragem de falar. Então fica aqui o meu apelo para você, mulher, não tenha medo, busque por proteção, busque por políticas públicas afirmativas no seu estado, no seu município. Essas leis existem, estão aí para nos proteger. E fica também um recado aqui para os nossos governantes. Não basta que vocês criem leis que beneficiem, que protejam a mulher. É preciso colocar essas leis em prática. É preciso que mulheres sejam eleitas para ocupar os espaços de poder, os espaços de representação. Eu volto a dizer, e já disse isso aqui no primeiro vídeo sobre política, aqui na minha cidade, Cariacica, Espírito Santo, nós temos uma maioria de eleitoras, de mulheres que votam. E infelizmente só temos uma vereadora eleita. É preciso eleger mulheres, não só na minha cidade, também no meu estado e no nosso país. Então fica aqui o recado, aproveitando esse momento de eleições, vote em mulheres e principalmente mulheres que defendam a causa da defesa dos nossos direitos, à igualdade, ao respeito e a políticas públicas afirmativas. Nós estamos cansadas de ser estupradas, de ser mortas e de ser caladas. Juntas nós venceremos. Um grande abraço.